Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do podcast. Vamos criar uma educação inspirada em Montessori com uma nota especial de que é só para pais fantásticos, mas bom, isso vocês já sabem, certo? Más notícias, o nosso podcast está quase a chegar ao fim e faltam apenas 3 episódios. Por isso, nos últimos episódios fomos respondendo às perguntas mais frequentes dos pais, mas não queríamos terminar o podcast sem falar dos 4 princípios Montessori mais importantes. Este episódio será a parte 1, onde vamos falar sobre o princípio da mente absorvente e sobre o princípio das tendências humanas, e depois no penúltimo episódio iremos falar sobre os restantes 2 princípios. Vamos a isso? Comecemos então pelo princípio da mente absorvente, que para quem segue a nossa página já não é um tema propriamente novo. Portanto, a mente absorvente é um estado de espírito. Na verdade, a criança nasce com este estado de espírito para aprender e absorver tudo o que está à sua volta, quase como se fosse uma esponja. Este período dura aproximadamente até aos 6 anos e por isso é muito importante oferecer um bom ambiente à criança. Mas como assim absorver? Perguntam vocês. Ou seja, a criança tem muita facilidade em aprender coisas, em repetir gestos e em captar características e elementos que estão no ambiente à sua volta. Acabam por o fazer de uma forma inconsciente e quase sem esforço. Basicamente elas observam, assimilam e um dia sem esforço algum reproduzem. É este princípio, o da mente absorvente, que permite à criança aprender uma língua com facilidade, mesmo quando os pais até falam línguas diferentes. Os gestos que as pessoas à sua volta reproduzem, os modos de falar ou até dançar quando estão por perto de pessoas que percebem de dança, dançarinos. Mas o que importa aqui referenciar é que tanto a língua como as atitudes são facilmente absorvidas pelas crianças. E por isso, pais, como veem, o princípio da mente absorvente é uma ferramenta incrível, mas depende também do uso que lhe é dado. No final do dia, é também uma grande responsabilidade, porque nós sabemos que todos os exemplos que forem dados às crianças vão ser reproduzidos mais tarde por elas, e por isso é importante utilizar uma linguagem rica, expressiva, comunicativa, compreensiva, assim como também demonstrar atitudes corretas e construtivas, ou seja, no final do dia, trata-se da experiência ser positiva. Depois, o segundo princípio de que vamos falar hoje é a tendência humana. Nós somos humanos e nascemos com instintos naturais, certo? São esses instintos que nos levam a comportamentos e a experiências. Ao percebermos o que motiva o comportamento do nosso bebê, então nós vamos ser capazes de criar um padrão e de compreender as suas necessidades. E agora vocês perguntam, e que tendências humanas é que são mais evidentes na infância? Nós podemos falar aqui de 7, pelo menos as 7 mais evidentes. A primeira, não necessariamente por esta ordem, é a orientação, é o desejo de saber onde estamos, de nos familiarizarmos com o meio envolvente. Por exemplo, quando nós queremos viajar ou ir a algum sítio desconhecido, nós temos tendência a ir à procura de pontos de referência, pontos que nos sejam conhecidos, por exemplo, uma pastelaria, um sinal, uma estátua na rua. Muitas vezes dizemos, mas isso fica perto de quê? Há alguma pastelaria, algum ponto de referência que nos possa indicar? E as crianças são iguais, elas precisam de pontos de referência para se sentirem familiarizadas com o ambiente. Por exemplo, a voz, o ritmo cardíaco da mãe são pontos de referência porque o bebê esteve ligado a eles durante toda a gravidez. No caso, por exemplo, das crianças maiores, ter fotografias de família, retratos também vão ajudar. E nos bebés, as mãos deles são referências, porque eles já tocaram várias vezes na cara, no corpo, quando estavam na barriga da mãe. E muitas vezes os pais, sem se aperceberem, acabam por remover estes pontos de referência. Por exemplo, quando colocam luvas nas mãos dos bebés, ou até quando são muito embrulhados e depois ficam com os movimentos condicionados, e é preciso ter atenção também a esta situação. Mas posteriormente, tanto o bebé como a criança vão começar a familiarizar-se com o ambiente. Depois de estarem num quarto desconhecido, por exemplo, passarem algum tempo lá, um móvel, uma fotografia, um mobiliário, passam a ser os seus pontos de referência, passam a ser o ambiente que o bebê e a criança conhecem. São as coisas que lhe fazem sentir confortável, o ambiente que lhe faz sentir confortável. Depois, outra tendência é a ordem.
Ninguém consegue viver sem estabilidade. No geral, o ser humano precisa e procura consistência. Com os bebés e crianças, a ordem ajuda-os a orientarem-se, a sentirem-se mais seguros de si próprios, mais confiantes. É por isso que os ambientes devem ser organizados, devem ser limpos, deve haver um espaço destinado para cada coisa, como a zona de dormir, de brincar, de mudar a fralda, de vestir. Os objetos devem ser arrumados em lugares destinados para eles, como por exemplo os cestos para colocar os brinquedos. E as rotinas também são fundamentais para que os mais pequenos possam prever acontecimentos, estar a par do que se vai passar. Todos nós gostamos de ter uma linha de pensamento, todos nós gostamos de saber o que vem a seguir. As crianças não são diferentes. E este tema tem a ver com a organização também do quarto Montessori, que podem ver facilmente nos episódios anteriores, ou no e-book também que está disponível na loja online. Depois, a comunicação é outra tendência humana, porque é a partir da comunicação que nós explicamos como nos sentimos, nós explicamos o que queremos, os nossos pensamentos, as nossas necessidades, e os bebés comunicam desde o nascimento, não a partir de palavras, mas a partir de gestos, de balbúcios, do choro. E depois, em crianças, depois da tal absorção da comunicação, já acabam então por comunicar com palavras também, começam a compreender a nossa comunicação. E como já falámos algumas vezes, nós podemos e devemos comunicar com o nosso bebê. A comunicação, e penso que já fiz um post sobre isto também, a comunicação é de 93% não verbal. Só 7% é que equivale às palavras. O resto está destinado à expressão corporal e ao tom que é utilizado. Os nossos bebés, como excelentes observadores que são, eles compreendem os gestos e o tom. Eles podem não saber exatamente o que é que aquela palavra significa, mas eles sabem quando vocês lhes estão a dar carinho, quando vocês lhes estão a dar elogios. E depois, claro, vocês recebem aqueles sorrisos maravilhosos. Mas eles também depois acabam por perceber quando vocês estão tristes, nervosos, chateados, porque não se trata da palavra em si, trata-se de tudo o resto, o tom que vocês utilizam, os gestos que vocês fazem. Por isso o ideal aqui é a comunicação para entender todas as necessidades do vosso bebê. Depois, podemos também falar na tendência de explorar. Todos nós somos, uns mais do que outros, exploradores. Os bebés e as crianças olham para as coisas, provam-nas, testam-nas, atiram-nas, de forma a explorarem objetos, e essa exploração é necessária, não deve ser retirada. Aqui o ideal é oferecer objetos que as crianças possam explorar e tornar o ambiente seguro para essa exploração. Depois, a resolução de problemas é outra tendência humana, porque no geral o ser humano é um solucionador de problemas e esta é uma tendência a que temos que ter especial atenção. Porquê? É que por vezes queremos tanto resolver problemas que acabamos a resolver os nossos e tiramos, por exemplo, a oportunidade ao bebê de resolver os dele. E isso pode acontecer com coisas muito simples, como chegar um brinquedo à mão do bebê sem que ele tenha tido esforço de o alcançar, descobrir como libertar a mão quando está presa debaixo do corpo. Ou seja, aquilo que nós achamos que estamos a ajudar e a providenciar atenção, são muitas vezes oportunidades que o bebê perdeu de se desenvolver, de desenvolver a sua concentração, de se esforçar. E estas oportunidades permitem compreender conceitos de distância e de resolução de problemas. Quando um bebê deixa cair um brinquedo e tenta pegar no brinquedo, se o pai ou a mãe forem rapidamente pegar no brinquedo e lhe o derem para a mão, ele não vai fazer esse esforço que é necessário de ir buscar o objeto, tentar perceber qual a distância a que o objeto está. Ou seja, nós podemos providenciar esta tendência dando um ambiente explorador e seguro, mais uma vez, para a criança explorar livremente. Este é um conceito básico, a questão do ambiente seguro, do ambiente explorador, para que a criança possa ser livre. Depois, a repetição é outra tendência.
Quando queremos aprender a fazer alguma coisa, nós geralmente aprendemos com a repetição, com a prática, com o fazer várias vezes. Aliás, de certa forma, aqui todas as tendências que eu tenho estado a falar, nós podemos vê-las em nós, adultos. Pensem, por exemplo, numa receita ou quando começaram a andar de bicicleta. Vocês precisaram de fazê-lo várias vezes, não é? Uma receita para ficar bem feita, para conseguirmos atingir aquele ponto que nós queremos, temos que a fazer várias vezes. Quando começámos a andar de bicicleta, andámos várias vezes, caímos várias vezes e um bebê é exatamente igual. Quando ele se quer começar a pôr de pé, o bebê vai erguer-se, sentar-se, ajoelhar-se, depois vai voltar a levantar-se e por aí fora. E se ele não for interrompido, ele vai acabar a fazer estes movimentos várias vezes, porque ele está a aperfeiçoar aquela habilidade. E às vezes os pais ficam a achar que os bebés estão aborrecidos ou que estão com dificuldades, mas a repetição é de facto um movimento necessário. Significa que eles estão a tentar assimilar alguma coisa e por isso o ideal é dar-lhes espaço, oportunidade e tempo para a repetição. Eles precisam disso. Finalmente, falamos sobre a última tendência, que é a imaginação. Ver além do concreto. Imaginar coisas que não estão à sua volta, que não são, não diria reais, porque muitas vezes imaginamos coisas reais, mas ideias, conceitos, de ver o que não está mesmo à nossa frente, acontece desde cedo. Por exemplo, o bebê aprende que tem uma mãe ou um pai mesmo quando eles estão ausentes, quando vão trabalhar, quando vão às compras, e a capacidade de imaginar também nos permite resolver problemas e de ir em encontro às nossas necessidades. Por isso, um bebê mais ou menos com 7, 8 meses que já tenha bebido líquidos, por exemplo, de um copo, vai ter tendência a tentar beber de outro objeto que tenha mais ou menos a mesma forma. É por isso que muitos bebés acabam até por usar os comandos da televisão como se fossem telefones. Por isso é crucial que os bebés e as crianças vivam muitas experiências práticas, porque isso vai de facto desenvolver a imaginação. E pronto, falámos aqui das 7 tendências mais evidentes, ainda que de uma forma resumida. Existem outras, estas são as mais importantes. E falamos aqui também da questão da mente absorvente, que é um tema muito importante, um tema que todas as pessoas, todos os pais que queiram estar de facto ligados aqui à educação Montessori devem saber bem sobre este princípio da mente absorvente. E espero então que ter falado sobre estes 2 princípios tão importantes tenham sido esclarecedores para vocês. Na próxima terça-feira vou falar-vos sobre períodos sensíveis, que também é muito importante, está muito relacionado aqui com as tendências humanas. Vou falar-vos sobre o princípio da observação, que também acaba aqui por misturar um pouco com os períodos sensíveis. E finalmente o ambiente, que também é um tema que tem sido muito falado por nós aqui no História. Espero que tenham gostado. Até para a semana!